Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao International Talks, edição número 1. O International Talks é um webinar promovido pela CESP do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo trazer conteúdo relevante sobre internacionalização e globalização de empresas, em especial de TI aqui do nosso estado. Meu nome é Mário Bassos, além de CEO da DB Services Portugal, sou diretor de internacionalização da CESPRO. O Marcelo Streck, nosso presidente, convidou-me no início do ano para juntos puxar essa frente e promover e ajudar as empresas gaúchas a avançarem na jornada de internacionalização. Temos um grupo de trabalho muito qualificado, conta com o apoio do Jorge Krug, do Ricardo Deben, do Augusto Bueno, e nesta primeira edição, que tem um significado especial, pois deveria acontecer em maio, mas infelizmente, em função da tragédia que se abateu sobre o nosso estado, tivemos que postergar um pouco, né? De uma certa forma, representa essa edição aqui a resiliência e a força aí de superação que os gaúchos e brasileiros precisaram ter nesse momento tão difícil, né? Então, é o primeiro evento aí pós-enchente e, apesar dessa espera e desse momento, a gente tem a grata e alegria e satisfação de poder trazer a Drummond Advisors, muito bem representada pelo Marcelo Carrulo, nosso palestrante de hoje, que é sócio-diretor da Drummond. A Drummond fica localizada nos Estados Unidos e no Brasil e tem apoiado diversas empresas grandes, médias e startups a se tornarem global. A Drummond acredita que não basta abrir uma empresa em outro país, é preciso internacionalizar seus negócios, o que vai muito além de estabelecer a pessoa jurídica em um novo território. Para tanto, é preciso fazer isso de forma planejada, entendendo os impactos da operação e reduzindo os riscos contábeis, jurídicos e fiscais. Assim, fundada em Boston em 2010, a Drummond reúne em uma só empresa serviços tributários, jurídicos, contábeis e migratórios, com uma equipe multidisciplinar com vivência global e certificada para atuar nos dois países. O Marcelo Carrulo, nosso palestrante de hoje, desta primeira edição, é líder da área de Venture Investment da Drummond desde 2018. Tem ampla experiência global, atuando também como advisor na Câmara de Comércio Estados Unidos-Suécia e na BVCAP, Associação Brasileira de Venture Capital, com passagens pela ExxonMobil, Globopar e Lafarge Holcim. Ele possui vasta expertise em Private Equity e Venture Capital. Atualmente trabalha com turnaround e profissionalização de empresas, ocupando posições de C-level e promovendo o mercado de investimentos no Brasil. Assim, o Marcelo, além de toda essa bagagem, conhece todos os caminhos e desafios na jornada de internacionalização. E por isso, a palestra do Marcelo não poderia ser a mais adequada para estrear e abrilhantar a nossa série de International Talks. Além de todo conhecimento e experiência, o Marcelo possui, ele irá trazer o tema Descomplicando a Jornada da Internacionalização, que irá mostrar que essa caminhada não precisa ser complicada, ilustrando com cases de empresas que já trilharam e tiveram sucesso nesse caminho. Então, por fim, eu quero agradecer especialmente a equipe da Drummond, Eduardo e Lucas, a equipe da CESPRO, a Letícia e a Atna, que foram fundamentais para o evento acontecer. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra ao nosso palestrante, o Marcelo Carrulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Mário, boa tarde, Ricardo, boa tarde à equipe da CESP do Rio Grande do Sul e a todos que estão com a gente aí para bater esse papo hoje, tá? Primeiro, obrigado demais por esse convite. Eu gosto quando o Mário faz essa introdução, porque eu me sinto importante para caramba, ele tem um texto bom sobre... Eu vou contratar o Mário como meu PR, porque vai bem na minha vida isso aí. Segundo, a gente tem um prazer enorme estar falando com o povo do Rio Grande do Sul, a gente tem hoje muitos clientes da região, temos funcionários da região, temos uma série de business na região e uma felicidade muito grande de ver
a região se reerguendo. Não foi fácil esse momento, a gente tentou, minimamente possível, ser útil com algum tipo de contribuição, mas ver o povo gaúcho se reerguendo é uma alegria imensa para nós que, apesar de estarmos morando aqui nos Estados Unidos, temos um carinho enorme pelo nosso querido país, tá? Então, parabéns pela resiliência do povo gaúcho, obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo, e eu queria começar dizendo que é exatamente isso, é um papo. Então, estejam extremamente à vontade, tem um chat aqui para vocês fazerem perguntas, levantem a mão, o que for mais simples para vocês. No fundo, a gente vai falar um pouquinho sobre toda a jornada de internacionalização de uma empresa, algo que a Drummond já faz há bastante tempo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, só para a gente ter um guia do que a gente vai conversar hoje, tá? Mas, de novo, no fundo, encarem como um bate-papo, fiquem super à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, para a gente desmistificar todo esse processo que é o da internacionalização de uma empresa, tá bom? Vamos lá, meu nome é Marcelo, quem é a Drummond? A Drummond é uma consultoria que faz qualquer tipo de transação que a gente chama de cross-border, que envolve Brasil e Estados Unidos, envolve também Europa, América Latina como um todo, mas Brasil, América Latina como um todo, Europa e Estados Unidos, com vários profissionais certificados em ambos os países, tá? A gente tem hoje advogados licenciados nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. A gente tem advogados hoje em Portugal, tem advogados na Suíça, a gente tem contadores licenciados nos Estados Unidos e no Brasil, e uma série de outros, e também em Portugal. Enfim, a gente tem uma capacidade de atender de forma global a todo esse processo de internacionalização. Fisicamente, depois do Covid, a gente passou a ter offices em Boston, onde a Drummond foi criada, em Miami, Orlando, São Paulo e BH, mas a gente está em todos os lugares que vocês possam imaginar. Hoje são 270 colaboradores, mais de 10 mil clientes, e estamos na iminência de completar 14 anos de vida. Nossas linhas de negócio são muito focadas na área financeira, com serviços na área de contabilidade, planejamento fiscal, na área de legal, com direito societário, direito imigratório, uma parte de venture capital, na ajuda de empresas a buscar investidores. Enfim, são linhas de negócio que se integram e a gente classifica a Drummond como uma one-stop shop. Ou seja, quando você quer internacionalizar a empresa, toda a sua jornada tem o suporte efetivo da Drummond. Aqui, rapidamente, alguns clientes que a gente tem. Nós temos clientes desde pessoas físicas até pequenas e médias empresas e grandes corporações. Temos hoje mais de 10.200 no total. Temos family office, temos fundos de investimento, temos todos aqueles que têm características de operar globalmente. Quando a gente fala de internacionalização, pessoal, existe uma pesquisa da Fundação Dom Caral que o tempo de se internacionalizar uma empresa, antigamente, era em torno de quase 30 anos. Então, a gente está falando desde Banco do Brasil, fundações, etc., que buscavam operar fora do território brasileiro. Atualmente, o tempo médio para uma pequena e média empresa se tornar 100% internacional é um pouco abaixo de 8 anos. O que a gente vê dentro da Drummond é que esses clientes levam em torno de 2 anos. E internacionalizar não é exportar. Exportar até é um pequeno passo para que você se torne internacional. Mas internacionalizar é começar a ter estrutura local fora do seu país de origem, com pessoas contratadas, com desenvolvimento de negócios, com clientes, com tecnologia, com patentes, enfim, é literalmente operar em uma cultura diferente da sua de origem. Quando pergunta-se por que você quer internacionalizar, para quê, qual é o objetivo, normalmente a gente tem essas respostas. Primeiro, ampliar o mercado de atuação. E aí, uma empresa hoje de tecnologia que opera no Brasil, e as empresas de tecnologia no Brasil são muito bem quistas aqui fora, por vários motivos. Primeiro, pela capacidade, mão de obra qualificada, precificação dos seus serviços, etc. Então, é um mercado muito atraente para o investidor americano, para a empresa americana. Então, você consegue ampliar e começar a atuar em diversos países.
você começa a ter acesso e conhecimento às novas tecnologias. Então, eu fico em Boston, aqui nos Estados Unidos, aqui são 83 universidades, uma delas é o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, vocês conhecem. Existe o MIT Labs, onde tem 1.500 startups se desenvolvendo suas tecnologias, criando, aumentando sua capacidade, o seu acesso a essas tecnologias. E acreditem, dessas 1.500, a gente tem ali 60 são brasileiras. Então, o Brasil tem uma participação considerável e relevante nesse mercado de tecnologia no exterior. E quanto mais se internacionalizar quanto mais internacional a empresa fica, mais acesso a essas tecnologias. Um outro processo é o de benchmarking, tanto nacional quanto internacional, mas ele começar a ver o que o competidor dele está fazendo aqui fora. A palavra da moda, a tecnologia da moda, que é a inteligência artificial, o acesso ao que os players estão fazendo nos Estados Unidos, ele hoje é muito mais facilitado, né, por conta do mundo estar 100% online, mas também é facilitado se você começa a operar localmente com acesso a essas operações padrões, operações de altíssimo nível, que você pode aprender um bocado com as jornadas dos seus competidores. Diversificação de risco, eu nunca vi ser um problema você ter receita, você ter vendas em moeda forte. Então, hoje, cada vez mais oscilante aí o descasamento cambial entre o real e o dólar, você ter receitas em euros, receitas em dólar, é, ajuda um bocado no seu fluxo de caixa, ajuda um bocado a você reduzir seus riscos financeiros e também seus riscos de sazonalidade. Então, você mantém um fluxo fixo em moeda forte, você ajuda a estar mais saudável financeiramente. Criar uma marca global, que é o número 5 que está aqui, é uma coisa que funciona tanto para a empresa quanto para o país. O Brasil precisa cada vez mais de empresas que se tornem marcas globais. Isso ajuda, de uma certa forma, na expansão e visualização de um país mais estruturado e também te ajuda porque quando você está operando no Brasil e vem uma multinacional e compete com você, se você é uma marca global, você também consegue competir aqui, fica melhor estruturado e pode se defender melhor da chegada do player internacional. Então, é um mix que faz com que a sua marca seja mais aceita aqui fora. Vou te dar um exemplo de um cliente nosso, é uma empresa de tecnologia, ela tem um ERP, 30% dos clientes deles são empresas de óleo e gás, aqui, a grande maioria aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontecia? A filial dessas empresas de óleo e gás no Brasil queriam contratar o RP dessa empresa. Não contratavam porque o cara que é o diretor de tecnologia local responde a um diretor de tecnologia nos Estados Unidos, normalmente ele é questionado. Por que você contratou uma empresa que ninguém conhece? Qual é a razão? É porque realmente é melhor, etc. Então, acabava que o cara no Brasil, né, o diretor de tecnologia no Brasil, acabava contratando Oracle, TOTOS, que se tornou uma empresa global, mas empresas onde o questionamento não existia. E aí, como esse RP dessa empresa era mais user-friendly, o que eles faziam? Eles contratavam a marca global para não ter questionamento, e essa marca global subcontratava essa empresa brasileira de RP. Bom, o que ela fez? Ela veio para Houston, nos Estados Unidos, montou uma operação muito pequena, em parceria com a Petrobras, criou um office aqui nos Estados Unidos e começou a visitar os grandes players de óleo e gás que eram os potenciais clientes no Brasil. E aí começou uma relação do cara aqui nos Estados Unidos, né, o diretorzão de TI aqui nos Estados Unidos, olhar e falar, pô, peraí, esse cara existe, ele entrega qualidade, ele está aqui em Houston, ele também está no Brasil, então acabou o questionamento, pode comprar o serviço, pode comprar o RP dessa empresa. Então, essa estratégia de se tornar uma marca global te ajuda tanto a você fazer o approach para multinacionais no Brasil, quanto para você se fortalecer como um todo de uma forma geral.
Em termos de escalabilidade, é uma coisa óbvia, quando você se internacionaliza, que o seu teto muda. E quando o seu teto está no Brasil, e é um teto grande, né? O Brasil é um país de dimensões grandes, com muito serviço a ser vendido, você quando começa a vender também no Chile, na Argentina, em Portugal, na Suécia, nos Estados Unidos, o teu teto vai só aumentando. Então, a possibilidade de escalabilidade da sua empresa aumenta significativamente. E a gente sabe que quando o investidor quer colocar dinheiro na sua empresa, sendo ela uma startup, uma pequena, média empresa, uma das primeiras perguntas é quão grande você pode se tornar no futuro. Então, aumentar o teto e, consequentemente, aumentar a escalabilidade da sua empresa é uma das razões que se busca essa internacionalização. E a atratividade para investidores, quando você começa a operar em países mais estruturados, principalmente os Estados Unidos, é um mercado muito mais maduro para você acessar o que chama do venture capital, o capital de risco, né? Então você começa a ter uma exposição a um mercado muito mais maduro que compra mais risco do que hoje o investidor brasileiro compra como um todo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Qualquer coisa, escreva aqui no chat qualquer pergunta que queiram fazer, tá bom? Vamos lá. Quando a gente quer fazer o processo de internacionalização, a gente tem alguns itens essenciais para fazer, e eu vou falar desses itens agora para vocês. É praticamente um roadmap para você se tornar uma empresa global. Essa aqui é o slide que resume tudo. Eu vou um pouquinho mais profundo em algum desses itens nos próximos slides, mas no fundo é uma área, é um momento de planejamento, né? E um momento onde você tem a operação em si e depois a escalabilidade da sua empresa. Então, antes de você botar os pés, eu vou falar muito dos Estados Unidos porque é o caso mais comum conosco, mas Estados Unidos, Europa, etc. Antes de você colocar os pés no exterior, é muito importante que você faça esse planejamento com um plano de negócios. E aí, pessoal, não precisa ser aquele plano de negócio de 100 páginas, tá? Precisa ter alguns pontos específicos sobre a aceitação do seu serviço, a aceitação da sua tecnologia, o tipo de cliente que você vai vender, aonde é o mercado que você tem mais possibilidade de crescimento. E aí você começa estudando o mercado e o local de atuação, ver que licenças você vai precisar para operar e se você começa com um time local ou vai ter que contratar alguém aqui nos Estados Unidos, tá? O registro da marca é algo que você pode fazer antes de você migrar o seu business. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O planejamento tributário é um dos pontos mais importantes de tudo, porque quando você começa a ter uma operação nos Estados Unidos, começa a gerar receitas nos Estados Unidos, ou seja, vendas nos Estados Unidos, você precisa entender como é que esse capital, como é que vai ser o fluxo desse caixa, desse recebimento, dessas receitas. Então, você precisa fazer um planejamento fiscal para não deixar dinheiro na mesa, para não perder dinheiro, para não ser bitributado e etc. A estrutura da empresa que você vai criar aqui, se você vai ser uma corporação, se você vai ser, a grosso modo, uma empresa limitada, que é uma LLC, enfim. E como você vai crescer. Se você vai crescer com um representante local, se você vai crescer com uma parceria, um canal, se você vai fazer uma venda direta, se você vai atrás desse cliente na região onde você quer se estabelecer. Você precisa entender como é que vai ser o teu serviço pós-venda, como é que vai ser esse atendimento pós-venda, com equipe local, com equipe remota, etc., para que em algum momento você já esteja com uma robustez tal que você possa ir atrás de uma capitalização, ou seja, da busca por investidores. Ok? Então, esse é o roadmap como um todo. Vamos falar de alguns itens específicos aqui agora. Estudar o mercado, você vir sozinho, é uma grande bobagem, é uma grande furada, é uma grande perda de tempo. No Brasil existe uma série de entidades, uma série de associações, uma série de órgãos que focam no crescimento e na internacionalização de empresas. Então, você procurar os consulados
brasileiros que estão aqui. Então, você tem o consulado brasileiro de Boston, o consulado brasileiro de Nova York, o consulado brasileiro de Miami. Você buscar as câmaras de comércio, né, entre Brasil e Estados Unidos. A Apex Brasil, para quem não conhece a Apex, entre no site da Apex. A Apex, ela traz para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, para a Ásia, em torno de 1.000 a 1.200 empresas todo ano, para elas se exporem, para participarem de feiras, para conhecerem o mercado, para entrarem em contato com potenciais clientes. Pesquisem no site deles, porque eles estão sempre vindo para cá, o tempo todo. Então, a Drummond aqui, ela é uma grande parceira da Apex. Então, tem o evento da indústria de plástico em Las Vegas. A Apex traz 30, 40, 50 empresas brasileiras, faz esse approach ao mercado americano no setor de plástico, a Drummond vai lá e está junto. Empresas da área de tecnologia para fazer um approach na OTC, que é o setor de óleo e gás em Houston. A Drummond vai lá, recebe essas 50, 60, nesse ano agora foram 80 empresas, onde metade era empresa de TI, vindas pela Apex, participando do pavilhão, participando dessa exposição, estando ali conversando com clientes, etc. Então, Softex é outra que ajuda um bocado nesse processo de exportação de software e na internacionalização. Tem um órgão chamado Select USA, que ele promove o desenvolvimento de negócios em algumas cidades nos Estados Unidos, como um todo. Então, ele promove a vinda para cá de empresas brasileiras para fazerem negócios e investirem seus business, expandirem os seus business nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Não andem sozinhos. Esqueçam. Não, eu vou fazer aqui, eu vou estudar sozinho, eu vou meter no Google. Todos esses serviços de consulado, Câmara de Comércio, Apex, Select USA são gratuitos. Você não paga nada. Absolutamente nada. Então, como nós somos, normalmente eu fui empreendedor há muito tempo na minha vida, mais de 12 anos, e o empreendedor é um autodidata, pesquisem essas instituições para que vocês possam estudar o mercado com a ajuda deles, antes de vocês começarem a fazer elucubrações e loucuras em alguns países e principalmente algumas cidades específicas, porque alguém disse para vocês que é uma boa. Não façam isso. Procurem esses órgãos que vocês chegam muito mais embasados, ok? Uma estratégia interessante é você, obviamente, começar com a sua exportação. Pode ser exportação de produtos, né? Pode ser exportação de serviços. Mas é muito importante entender que você tem que se adequar às normas e aos regulamentos, tanto federais como estaduais. Então, Estados Unidos está no nome. Estados Unidos. São 50 estados que se uniram e viraram um país. Então, o que acontece aqui nos Estados Unidos? Muitas vezes, a legislação estadual ela é mais forte do que a legislação federal. Então, prestem muita atenção para que estado vocês estão vindo. Ah, eu quero operar em Miami. Então, você tem que estudar a legislação do estado da Flórida. Eu quero me estabelecer em Houston. Precisa estudar a legislação do estado do Texas. Então, é importante compreender isso e começar a exportar, a achar o primeiro, o segundo, o terceiro cliente, cria um processo de validação. E aí você acaba vindo de uma forma mais segura para os Estados Unidos, ok? Esse tipo de estabelecimento, escolher o local, é muito importante porque a parte de imposto de renda, a parte de impostos, você pode, de novo, deixar dinheiro na mesa. Então, entender a legislação local é a melhor opção. Muita gente fala, não, cria empresa em Delaware, porque tem o subsídio fiscal. Beleza, tem subsídio fiscal em outros estados, consequentemente, outras cidades nos Estados Unidos. Não precisa ser só Delaware. A grande maioria vai em Delaware por conta de uma série de benefícios fiscais. Mas antes de fazer isso, preste atenção, porque, eu abri em Delaware, beleza, mas eu vou prestar serviço em Miami. Você começa a ter dois impostos para pagar, quando você poderia ter só o de Miami para pagar. Beleza, pessoal? Vamos nós. Proteger a sua empresa, registrar a sua marca. Figuras, palavras, símbolos, identidade visual
tudo você precisa registrar. Isso você pode fazer hoje, pode fazer amanhã de manhã, antes de você vir para os Estados Unidos. Você já pode entrar, é, a Drummond faz isso para vocês, vocês podem pegar nossa ajuda, podem fazer sozinhos, o que for, mas você precisa fazer esse registro para evitar problemas futuros, tá? Na verdade, você tem ali uma divisão entre o uso real, né, onde você registra um produto ou um serviço que está em uso, e a intenção de usar, que você registra uma marca que pretende utilizar brevemente. Aí o que acontece? Quando você registra a sua marca, ela fica protegida por 10 anos. Show. Estou protegido? Estou protegido. Só que entre o quinto e o sexto ano, você precisa comprovar o uso da marca ou justificar por que você não está usando ainda. Quanto mais cedo você começar, é melhor, porque você já fica protegido. Porém, preste atenção aos prazos. Você precisa, entre o quinto e o sexto ano, justificar por que ainda não entrou nos Estados Unidos, ainda não está usando a marca. Ou comprovar que você já está operando legalmente nos Estados Unidos, debaixo daquela marca que você foi registrado. E quando estiver chegando próximo a 10 anos, né, então ali entre o nono e o décimo ano, você começa a dar entrada no pedido de renovação. Beleza? Então, falamos de planejamento do local para você ir, se preocupando aí com as questões da legislação de cada estado. Falamos sobre proteger a marca da sua empresa para fazer o uso contínuo dela depois que você operar nos Estados Unidos. Vamos falar de abertura. Primeiro passo, vamos abrir a empresa nos Estados Unidos. Beleza. Como é que você abre uma empresa nos Estados Unidos? Existem vários tipos de entidades que você pode usar. Você pode ter uma representação, você pode ter uma filial, uma subsidiária e uma afiliada. O que diferencia sempre é que tipo de imposto que você vai pagar, que tipo de atividade é permitida. Por exemplo, se você tiver uma representação local nos Estados Unidos, você tem a empresa XPTO no Brasil, vou criar uma representação da XPTO em Miami. Legal. Ela não pode emitir invoice. Representação não pode emitir invoice. Então você vai ter que emitir invoice do Brasil. É praticamente um processo de exportação, tá? Então, algumas atividades não são permitidas. Você não pode contratar pessoas para trabalhar debaixo de uma representação. Você já tem que ter pelo menos uma filial. Quando você começa a migrar e ficar mais robusto, você começa a pensar em ter uma subsidiária, uma afiliada ou uma empresa 100% independente. Então, eu tenho uma empresa no Brasil e tenho uma empresa nos Estados Unidos. E aí começa o teu desafio. O que eu vou fazer com essas duas entidades? Elas vão se interligar? O sócio no Brasil é o João, o José e a Maria. Aí você vai para os Estados Unidos. Abriu a mesma empresa para operar nos Estados Unidos. Quem vão ser os sócios? O João, o José e a Maria? Pode ser. Você tem que tomar essa decisão. Por que você toma essa decisão? Porque o João, o José e a Maria pagam o imposto de renda no Brasil. Pagam imposto de renda na pessoa física e a empresa paga imposto de renda no Brasil. Quando você cria a empresa nos Estados Unidos, a empresa americana paga imposto de renda nos Estados Unidos. Legal? Legal. E o João, José e a Maria? Bom, se eles forem sócios da empresa nos Estados Unidos, o que vai acontecer com eles? Eles vão pagar imposto de renda nos Estados Unidos. Eles se tornam residentes fiscais nos Estados Unidos. Isso é um questionamento de vez em quando. O João diz: não, eu não quero me tornar um residente fiscal nos Estados Unidos. Tá bom, João, então a gente tem que fazer alguma coisa que a sua participação societária te impeça de ser um residente fiscal nos Estados Unidos. Tem como fazer? Tem como fazer. Mas isso precisa ser conversado entre os sócios para que você não tenha problemas futuros. Então, os tipos de entidade vão variar muito sobre a estratégia da empresa quando ela se torna uma empresa global. Ok? Em termos de estrutura societária, as mais comuns são uma LLC, que se assemelha muito a uma empresa limitada no Brasil. Você tem um ou mais sócios, ela, em regra, a responsabilidade do sócio é limitada ali pelas suas cotas, tá? E você pode escolher o regime tributário. Então, é parecido com uma limitada no Brasil, uma LLC. A outra, um pouco mais robusta, é uma corporação, né?
ela tem um número ilimitado de sócios, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor das suas ações, e aí o lucro da sociedade é tributado e pago por ela. Então, você tem ali duas estruturas mais comuns, igual ao Brasil, pessoal. Uma limitada e uma SA. Aqui você tem uma LLC e uma corporação. Vai depender muito do seu tamanho, porque os custos de manutenção de uma LLC e os custos de manutenção de uma corporação são diferentes, né? Você tem mais exigências. Aqui nos Estados Unidos, tudo é baseado no que chama de formulários, os forms. Então, a cada 3 meses, você tem algum formulário para preencher e entregar ao governo americano. Esse tipo de constância na comunicação com o governo americano é o que a gente chama aqui de compliance. Então, você precisa estar 100% compliance com as suas obrigações junto ao governo americano. Os Estados Unidos é um país muito certinho, vamos dizer assim, tá? É difícil ter jeitinho aqui. Tem, tá, gente? Mas é difícil, tá? Então, assim, se você fizer o teu trabalho by the book, se você fizer o trabalho teu certinho, se você estiver sempre se comunicando com o mercado, com o governo americano, você nunca vai ter problema. Você nunca vai ter chateação. Às vezes, a gente tem um cliente que fala assim, Marcelo, eu estou na iminência de abrir a operação nos Estados Unidos, o que você acha de eu abrir logo? Ó, abrir logo tem algumas vantagens. Primeiro, você começa a seguir as suas obrigações ao governo americano. Então, quando você começa a crescer, você não vai chamar a atenção negativamente. O governo americano fala, pô, essa empresa aqui, essa empresa XPTO, ela está aqui já há um ano, ela cumpre as suas obrigações, ela emite os seus balanços, ela emite as suas demonstrações de resultado, mesmo que a operação seja zero. Você vai ter que fazer essa emissão. Ela faz o imposto de renda dela, mesmo que seja zero, mas ela faz e cumpre as suas obrigações. Isso é uma visão muito positiva. Os Estados Unidos, ele vive da história das empresas. Então, quanto mais sólida for essa história, quanto mais consistente e regulada for essa história, melhor a relação dessa empresa com o governo americano. Entendeu, pessoal? Uma outra coisa é que, na medida que você se desenvolve nos Estados Unidos, você tem um negócio chamado credit score, que é o teu é tipo uma pontuação sua de crédito. Então, quanto mais tempo de existência você tiver, melhor é o seu credit score. Então, eu estou aqui há muito tempo nos Estados Unidos, eu tenho como pessoa física uma coisa chamada Social Security Number, que é o CPF no Brasil. O meu social está associado ao meu cartão de crédito. Como eu pago meu cartão de crédito sempre em dia, direitinho, eu tenho crédito com credit score muito alto e positivo. Isso me permite ter financiamentos a taxas muito melhores, tá? Me permite ter acessos a algumas linhas de financiamento muito melhores. Isso eu na pessoa física. Mesmíssima coisa com a pessoa jurídica. Então você estabeleceu sua operação aqui, você começa, eu preciso comprar coisas na nuvem da Amazon. Você começa a fazer esse trading aqui nos Estados Unidos. Você emite uma despesa, você transfere um capital, você começa a viver esse mundo americano, começa a contar uma história muito positiva e isso gera um resultado de acessos a linhas de crédito, a um credit score da empresa positivo, acesso ao cartão de crédito americano de pessoa jurídica e por aí vai. Então, quanto melhor for essa história, quanto mais tempo você tiver de história e estruturada, melhor para o seu futuro, para o futuro de acessos que você vai ter na sua empresa. Beleza? Planejamento tributário. Essa tecla, pessoal, a gente bate o tempo todo quando a gente conversa com os clientes atuais e os futuros clientes. A gente não pode deixar dinheiro na mesa. Vir para cá sem fazer um planejamento tributário, tanto dos fundadores da empresa, quanto dos executivos da empresa e quanto da empresa per si, você vai perder dinheiro. Você vai ter alguma bitributação, você vai ter algum problema no caminho, no qual você vai olhar e falar assim, putz, deixei dinheiro na mesa, tá? O que envolve um planejamento tributário
ele é focado numa redução de gasto, de você saber onde é o fluxo financeiro, o teu cash flow em termos de investimento, né? Você conseguir fazer um processo sucessório dentro da sua empresa de uma forma inteligente, para poder reduzir qualquer questão legal que você tenha e qualquer custo extra que você tenha. Planejamento tributário é algo dentro do roadmap de internacionalização obrigatório. Não deixem de fazer. Não deixem dinheiro na mesa. É uma bobagem vir com, vou com a cara e a coragem. Já Marcelo me explicou, cara, entendi, tem que fazer o plano de negócio. Beleza, já sei onde eu vou colocar, registrei minha marca, abri uma LLC, vou embora. Esquece. Faz o planejamento tributário para você não deixar dinheiro na mesa. Desculpa repetir várias vezes essa tecla, mas é o que a gente mais vê de dor das empresas, dos fundadores das empresas, dos executivos dessas empresas, quando eles se internacionalizam. Ok? Outro ponto importantíssimo: status de residente fiscal americano. Existe um cálculo que, se você passou, considerando o tempo que você ficou nos Estados Unidos em 2024, mais um terço de 2023 e mais um sexto de 2022, se a soma der 183 dias ou mais, você se torna um residente fiscal americano. O que isso quer dizer? Você precisa declarar imposto de renda nos Estados Unidos, tá? E aí é o seguinte, vou exemplificar aqui um caso de uma diretora de uma multinacional que foi expatriada para passar 6 meses nos Estados Unidos. Então, ela foi expatriada para passar 6 meses, chegando em março. E aí, beleza. Ela expatriou, ficou 6 meses, voltou para o Brasil e no ano seguinte foi fazer o imposto de renda dela. Foi fazer o imposto de renda, ela não fez o imposto de renda americano, ela ficou 180 dias, cravados, 6 meses, grandona. E aí, chegando em março. E aí, no ano seguinte, foi fazer o imposto de renda. Quando ela fez o imposto de renda, ela fez o imposto de renda de qual? Do Brasil, né? Ela estava como expatriada lá, beleza. Aqui, beleza. Fez o imposto de renda no Brasil. Recebeu uma cartinha do governo americano. Por que ela recebeu a cartinha do governo americano? Porque ela simplesmente esqueceu que nas 2 primeiras semanas de janeiro, ela tinha vindo à Disney com a família. E quando ela ficou 15 dias na Disney, em janeiro, ela pegou 15 dias a mais de Estados Unidos naquele ano. Então, quando ela pegou a soma dos dias que ela ficou nos Estados Unidos, os 180 como expatriada, trabalhando, mais 15 dias, viraram 195 dias. E aí ela passou dos 183 dias, ela precisava declarar imposto de renda nos Estados Unidos. Então, ela virou uma residente fiscal americana naquele ano. Ela precisava fazer aquilo. E ela não fez. E qual é o problema de você não fazer o imposto de renda nos Estados Unidos, quando você é um residente fiscal? Multa. Aqui é diferente do Brasil. Aqui a chamada tax season, né, que é a temporada do imposto de renda, até o dia 15 de abril, às vezes até dia 18 de abril, quando cai no feriado. Então vamos lá, até dia 15 de abril eu tenho que fazer duas coisas. Ou eu declaro meu imposto de renda, ou eu vou ao governo americano e digo, olha, eu não vou declarar agora, mas eu pretendo declarar. Até o dia 15 de abril eu tenho que falar que eu quero uma extensão. Diferente no Brasil. No Brasil, até 31 de maio, você declara seu imposto de renda. Se você não declarar, multa. Nos Estados Unidos, até o dia 15 de abril, você tem que ou declarar ou dizer que vai declarar. E quando você diz que vai declarar, você não tem multa nenhuma. Aí você pode declarar só em setembro do final do ano. Setembro, outubro do final do ano, você pode fazer a sua declaração. Isso te faz ganhar tempo, caso você tenha imposto para pagar, faz te ganhar tempo. E você não tem multa, tá? Esse tempo que você ganha, você vai ter uns juros para pagar, caso você tenha que pagar imposto de renda quando isso for auferido em setembro e outubro. Porém, você não paga multa. E você joga o prazo lá para fora. Então, de novo, Estados Unidos é um país onde, se você fizer tudo by the book, zero de multa, zero de problema, zero de apurrinhação, zero de chateação. Se você não fizer, os Estados Unidos parte do princípio que você está falando a verdade para ele. É muito interessante aqui como funciona o direito americano. Ele parte do princípio que você está falando a verdade para ele.
Se você escrever um affidavit, que é dar o seu próprio punho, uma afirmação que aquilo lá é verdade, o americano parte do princípio que aquilo é verdade. Agora, se aquilo não for verdade, cara, você está muito, muito encrencado. Então, imposto de renda é algo que você precisa ou declarar ou dizer que vai declarar. E se você não declarar, você paga uma multa muito grande. E se você não ficar atento a essa regra dos 183 dias, você se torna um residente fiscal sem saber. Repetindo como é que é essa regra. Você vai pegar o ano que você está. Então, 2024. Hoje é dia 11 de julho de 2024. Se você está aqui já há 150 dias nos Estados Unidos, você considera os 150. Aí você vai pegar os dias que você ficou em 2023 nos Estados Unidos. Ah, eu fiquei 60 dias. Um terço desses 60 dias são 20 dias. Então, 150 mais 20. Já estamos em 170. E em 2022? No 2022, eu fiquei, sei lá, meio ano. Fiquei 180 dias nos Estados Unidos. Fiquei meio ano lá, entre idas e vindas, trabalhando, etc. Legal. Um sexto de 180, 30 dias. Quando somar 200 dias, você é um residente fiscal americano, você precisa declarar imposto de renda. Beleza? Próximo. Contratação de funcionários e transferência de executivos. Desculpa. Uma coisa que é importante, pessoal, quando a gente fala sobre a transferência do executivo, a vinda de alguém para cá, é a regulação imigratória, tá? Então, você tem uma série de vistos hoje, a gente costuma dizer que vistos, na verdade, é uma sopa de letrinha. Você tem inúmeros, inúmeros, inúmeros tipos de vistos nos Estados Unidos. Eu listei aqui alguns que são mais comuns, tá? Você tem o H-1B, que é um visto muito feito pelo sorteio. Quando você está aqui nos Estados Unidos estudando, você tem direito a aplicar para esse H-1B. Se você for sorteado, você ganha 3 anos de autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos. Você tem vistos chamados os vistos de habilidade específica, que o A1, o EB1 e o EB2 são muito semelhantes. Você tem uma lista lá de 10 habilidades específicas, onde tem lá publicação de uma tese, entrevista para grandes jornais, ser um decision maker, um tomador de decisão na sua área, um cara muito respeitado, com um track record, com um tempo, assim, um rastreamento de coisas que você agregou de valor naquela área de atuação. Ou seja, se você é uma pessoa, uma eminência ali naquele setor, você concorre a um visto de habilidades específicas. O O1 é um visto muito semelhante ao EB1, com a diferença de o O1 não é um green card, o O1 é um visto de habilidades específicas onde você precisa de um patrocinador, ou seja, você precisa de uma empresa patrocinando esse visto, enquanto o EB1 e o EB2 são green cards, válidos por 10 anos, renováveis por mais de 10 anos, onde são chamados de self-petition, ou seja, você mesmo prepara a sua petição junto com um advogado. A Drummond hoje tem uma área de legal, de imigração, que faz todos esses tipos de vistos. Então, você pode ter um green card e aí a sua esposa ou o seu marido, né, o seu cônjuge, ele consegue também ter um green card se você tem esse green card e sua família também. Existe um visto chamado E2, que é um visto de investidor. O investidor, alguém da Alemanha, alguém de algum tipo de país que tem convênio nesse tipo de visto. Hoje, Portugal também tem. Nos Estados Unidos, você pode investir um dinheiro nos Estados Unidos. Para o brasileiro, é um investimento entre $500 mil a $900 mil. Para um italiano, é de $160 mil, é muito menor. Mas você investe, você cria negócios, você impacta positivamente a economia americana. O que faz o governo americano? Seja bem-vindo, aqui está o teu visto, pode ficar legalmente aqui nos Estados Unidos por um determinado período, normalmente 6 anos. Então, a gente tem que entender que os Estados Unidos ele é um país pró-business. Quanto mais positivamente você criar de impacto à economia americana, mais bem-vindo você será nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma empresa e eu quero abrir minha filial nos Estados Unidos. Lá eu vou gerar 5 empregos para americanos, eu vou gerar
receitas, vou pagar imposto, tal. Você cria nesse pacote algo muito atraente para o governo americano. O governo americano, seja bem-vindo, o que você precisa? Eu vou ajudar você a criar o seu negócio, expandir o seu negócio aqui e vou te dar um visto de permanência temporária por pelo menos 6 anos, renováveis, etc, etc. Existem aqueles vistos quando a gente faz uma expatriação de executivo, que é o L1, ou vistos de missões mais curtas. Às vezes, um professor vem aqui ser um professor residente de alguma faculdade, ele tem um J1, são vistos que permitem ao cônjuge trabalhar. Então, de novo, veio estudar, F1, é o visto de estudante, o cônjuge tem um F2. Ninguém pode trabalhar, só estudar. Está estudando aqui, você pode concorrer a um sorteio do H1B, que aí você pode trabalhar legalmente. Você tem um bom passado comprovado, comprovável, né? Você pode ter um visto de habilidade específica. Você quer investir nos Estados Unidos, você pode ter um visto de estudor, de investidor. Você vem aqui para fazer uma missão curta, um aprendizado, um curso de prazo maior, etc., uma residência, você pode ter um J1. Você é um expatriado de uma multinacional, você vai acabar tendo o L1, tá? Todos esses vistos, aqui na frente eu vou liberar um QR Code para vocês, vocês podem pegar e copiar, tem ali uma cartilha detalhando um a um, tá bom, pessoal? Uma parte ali chegando já quase ao final do nosso roadmap, que é contratar funcionários ou serviços, lembrando o quê? Aqui também tem obrigações e direitos trabalhistas. Não é como o nosso regime CLT, por exemplo, e é o tal do regime PJ, ele é um pouco diferente, aqui chama do contractor. O que é mais fácil aqui é que a relação trabalhista não te impede de fazer trocas, demissões, contratações de uma forma muito mais rápida, menos burocrática e menos problemática, tá? Porém, existem todas as obrigações, existe o recolhimento do seguro social, muito parecido com o INSS, que é feito através do SSN, que é o Social Security Number. Isso é recolhido mensalmente, então as empresas vão ter as suas obrigações. Se você tem um funcionário que é contratado fixo dentro da sua empresa aqui nos Estados Unidos, tem um formulário lá chamado W2, que é como o cara que é contratado com carteira assinada. Se você contrata ele como um PJ, você tem um formulário chamado 1099. Tudo isso envolve quantidade de imposto de renda que você retém na fonte, imposto que o seu funcionário paga antes, paga depois, enfim. É muito parecido com o Brasil, porém mais rápido, mais fácil e mais dinâmico, tá? E aí, o que é mais importante aqui, não caiam na besteira de vocês contratarem alguém para operar que precise de uma licença e não tenha essa licença. Vou contratar um advogado nos Estados Unidos. Não contrata um advogado que não tenha licença para ser um advogado que tenha o bar, né? Que no Brasil é a OAB, que não tenha o bar, ou seja, tenha a licença para ser advogado nos Estados Unidos. Vou contratar um contador. O contador nos Estados Unidos é um CPA, um CPA. Contrate um contador que tenha CPA. Não contrata aqueles que são contadores no Brasil, mas conhecem a contabilidade nos Estados Unidos. São advogados do Brasil e conhecem o direito americano. Contratem quem efetivamente tem licença para trabalhar no território norte-americano, tá? Uma série de operações nossas aqui nos Estados Unidos, nós somos cobertos por seguros. Seguros de omissão, seguro de erros, uma série de seguros de alguns serviços que nós prestamos. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com propriedade intelectual, ter seguro em cima desse IP, né? Intellectual Property, de cada um. Beleza? Última parte da nossa apresentação, pessoal, captando recursos, processo da gente ter acesso ao capital americano de investidores. É o que a gente chama de um processo de fundraising, ok? Quando você vai captar dinheiro aqui fora, você tem uma série de instrumentos para você captar, tá? Você pode fazer um flip, que é você criar uma holding que protege o seu capital nos Estados Unidos, e você pode flipar o dinheiro para o Brasil, mas o veículo
legal que você protege seu dinheiro está embaixo da legislação americana, que é mais segura do que, em alguns pontos, da legislação brasileira. Eu lido com investidor americano há 30 anos, tá? É, eu tenho já bastante idade, então eu sou de uma época antes do Plano Real. Eu não sei, eu não consigo ver as carinhas de quem está aqui, mas aqueles daquela época vão lembrar que antes do Plano Real, você tinha uma situação macroeconômica maluca no Brasil. Você tinha juros de 80% ao mês, né? Era doido. Então, depois do Plano Real, e naquela época eu tinha que explicar para o investidor questões macroeconômicas, hoje a minha única dificuldade de explicar para o investidor são as questões jurídicas, a insegurança jurídica de uma lei trabalhista, insegurança jurídica de não cumprimento de um contrato, mas as questões macroeconômicas estão resolvidas. O pessoal sabe como funciona o câmbio, sabe como funciona uma taxa de juros, sabe como funciona o PIB brasileiro, não tem essa dúvida. Tem a preocupação, é lógico, mas não tem a dúvida. Porém, as questões jurídicas, eles são muito ainda arredios, tá? Então, o que é que acontece quando eu capto dinheiro para uma empresa brasileira? Tem uma empresa do Sul de TI que quer pegar US$ 1 milhão nos Estados Unidos. A gente faz a captação nos Estados Unidos, levanta o veículo financeiro nos Estados Unidos, alimenta o veículo financeiro nos Estados Unidos. Então, todo o dinheiro do investidor ele se lida com a legislação americana. Depois, se eu vou flipar esse dinheiro para o Brasil, não tem o menor problema. O problema é se o dinheiro dele está protegido debaixo da legislação americana ou da brasileira, ok? Você tem estruturas de dívida ou estruturas de investimento, então pode ser um financiamento ou pode ser um investimento direto, né? Cap table, a gente falou um pouquinho, que é as questões dos sócios e dos investidores estarem nos Estados Unidos, estarem no Brasil, e óbvio, aqueles programas de compensação que você incentiva, qual é o executivo que você vai hoje contratar. Quando você levanta esses veículos, eles podem ser vários tipos de instrumentos jurídicos, eles podem ser um SAFE, que foi criado pela aceleradora Y Combinator há muito tempo atrás, que é simplesmente um acordo de aumento de capital futuro, não tem dívida. Você pode ser um KISS, que é um Keep Simple Security, que foi criado pela 500 Startups há muito tempo atrás, ou pode ser um mútuo conversível, que é um Convertible Note, uma debenture, onde você tem uma dívida com uma taxa que você vai pagar anualmente e depois pode ser ou não convertido em uma participação na empresa. Essas são as 8 principais perguntas que um investidor americano faz, muito, muito, muito parecido que o investidor brasileiro faz também, tá? A primeira pergunta é se você está validado no mercado americano, ou seja, se você já tem seus primeiros clientes nos Estados Unidos, para saber se alguém tem interesse efetivamente em comprar o seu serviço aqui nos Estados Unidos. Se você tem alguma disciplina de ter um sócio, ou seja, quando o investidor entra, ele começa a pedir relatórios, começa a pedir uma disciplina no uso do dinheiro que ele colocou lá dentro. Então, se você já passou por um processo desse, isso é muito bem visto ao investidor americano. Se você tem o que eles chamam de skin in the game, ou seja, se você está 100% comprometido com o seu business. Leia-se, você vai viver daquele negócio? Ou aquilo é um hobby? Ou você tem mais 5 empresas, ali você tem só um pouquinho da sua energia? Ou aquilo é o seu ganha-pão, é onde você se dedica, é onde você está junto o dia inteiro, onde você está comprometido àquela empresa crescer. Se isso for verdade, a atração aumenta consideravelmente. Capital Needs é, na verdade, quanto de dinheiro você precisa, qual é o cheque que a gente precisa assinar. Aqui na Drummond a gente investe entre US$ 500 mil e US$ 5 milhões, é o que é chamado de Seed Capital, o capital semente para os Estados Unidos. Já é uma rodada mais robusta, se você converter em reais, mas aqui ainda é um Seed Capital. Então, qual é o tamanho do cheque que você precisa? É o Capital Needs. Na Drummond, entre US$ 500 mil e US$ 5 milhões, a gente analisa os business. O user proceeds, ou seja, literalmente, eu vou te dar US$ 1 milhão, você vai botar ele aonde? Aonde você vai aplicar para fazer essa empresa crescer? Porque eu me preocupo com a escalabilidade. Se eu te colocar US$ 1 milhão na empresa hoje, você vai fazer o que com ela? Você vai contratar pessoas, você vai investir em tecnologia, você vai botar um holofote na tua empresa para ela aparecer para o mundo, você vai buscar clientes. Como que você vai sair do ponto A para o ponto B em termos de crescimento?
qual é o retorno que você está prevendo. Eu te dei $1 milhão, você tem um nível de receita hoje de $100.000 por mês, $100.000 por ano. Porém, com esse $1 milhão, eu vou pular para uma receita de 200, 300, $500.000. Então, é importante saber quanto que você vai trazer de receita e vai trazer de margem, né, que é o EBITDA, e o quem está interessado em comprar você ou investir em você no futuro, que é a estratégia de exit. Um fundo de investimento, ele fica entre 3 a 5 anos dentro da empresa. Ele investe, mas em algum momento ele tem que sair, porque ele tem que devolver dinheiro para os cotistas do fundo. Pessoal, isso era o recado que a gente tinha para dar hoje, né? Eu não sei, não estou lendo o chat se tem alguma pergunta, mas se tiver eu já respondo. Eu vou deixar esse QR Code aqui. Peguem esse QR Code. Esse é o nosso guia chamado Go Global, como estabelecer empresa nos Estados Unidos. Tem mais que eu vou colocar aqui. Tem um outro QR Code, que é um Canva que a gente criou para as startups que pretendem se tornar empresas globais. Eu vou voltar aos slides, tá? Eu só mostrar o que eu tenho aqui. Esse é os meus contatos pessoais, LinkedIn, website, etc., para você poder falar comigo, meu WhatsApp, meu e-mail. E esse é o da Drummond como um todo, onde você pega ali o site da Drummond, são Drummond Advisors, Drummond Ventures, a Drummond Legal, etc., para que a gente possa ser útil e continuar batendo nosso papo. Então, enquanto eu devolvo a palavra para o Mário, eu vou voltar aqui no primeiro QR Code, deixar aqui um pouquinho, e daqui a pouco eu passo para os outros. Mário, bola contigo. Opa, brigadão aí, Marcelo. Excelente aí, a gente que faz pouco dessa migração, no meu caso lá para Portugal, a gente sabe e quão importantes são esses pontos que você trouxe aí, destacou, né? E todo esse planejamento não é assim um bicho de sete cabeças, mas ter essas informações facilitam a avaliação se aquilo vai ser um ponto que vai ser necessário em algum momento e, como você falou, falta de planejamento tributário deixa dinheiro na mesa e depois que você perdeu o dinheiro é que você, putz, por que eu não fiz o planejamento, né? É desesperador. Então, assim, poder olhar, ter esse guia, né, facilita bastante o processo de estabelecer a empresa. Claro que o que vai dar a sustentação conseguir clientes, né, mas você poder ter uma base sólida, você pode se preocupar depois em só conseguir clientes. Se você não tiver a base sólida, você começa a trabalhar com várias demandas ali, com vários aspectos que acabam por tirar o foco, né? Então, poder se focar em clientes e contar com um apoio que nem o Drummond é maravilhoso. E nesse sentido aí, então, a gente só tem a agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida, o Marcelo está à disposição aqui, ou depois nos contatos aí que ele colocou no chat, né? Na apresentação. E quero agradecer demais o Marcelo e toda a equipe aqui que pôde produzir esse evento. E principalmente quero agradecer aos participantes aqui. Eu já olhei aqui, tem vários conhecidos aqui, a audiência é super qualificada e é uma satisfação aí contar com a participação de todos e a gente conta que uma próxima edição do International Talks voltem, né, e possam também trazer contribuições e de alguma forma a gente conseguir atender alguma demanda específica, a gente se coloca à disposição. E, bom, era isso aí. Muito obrigado e até uma próxima edição. Maravilha, Mário. Obrigado demais a vocês, obrigado à CESPRO, você, o Ricardo, toda a equipe que vocês fazem o trabalho aí fantástico. A gente tem um carinho muito grande com a CESPRO Brasil, a CESPRO Rio Grande do Sul, a CESPRO Rio, porque eu sou carioca, então tenho saudade da minha terra de vez em quando. Mas obrigado demais e acho que esse trabalho não acaba aqui.
eu deixei disponível porque faz parte do nosso dia a dia manter esse contato, esclarecer dúvidas, fazer esse processo educativo, porque é muito importante desmistificar esse processo como um todo. E quanto mais as empresas brasileiras se tornarem globais, de novo, mais forte fica o nosso país, mais forte ficam vocês, mais forte fica o setor, mais forte fica a associação. Então, literalmente, muito obrigado pela Perfeito. parceria e obrigado a todo mundo que ficou aí até o final nos ouvindo nesse evento de hoje. Esse ponto que você trouxe da visão global, de fato, assim, nós somos uma startup, dá para bem dizer que a gente começou em Portugal e agora também tem atuado nos Estados Unidos e no Brasil, e essa percepção de que a gente atua em várias frentes, assim, em vários países, facilita uma série de oportunidades, né? Então, queria aqui reforçar as palavras que você trouxe, que às vezes a gente sabe que essa questão de estar atuando internacionalmente, globalmente, traz frutos e é importante aí, a gente espera poder fazer mais eventos com a Drummond e eventualmente trazer outros conteúdos em outros formatos também. A gente vai manter todo mundo informado aí. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, e toda a equipe. Beleza, obrigado a todos. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.